Recebo aqui na Rádio Justiça a participação do doutor Sérgio Alonso, ele que é advogado com especialidade em direito aeronáutico. Ele vai falar conosco hoje sobre um caso onde familiares de vítimas de acidente aéreo que ocorreu em Manaus vão receber uma indenização. Ele vai repercutir o caso para a gente. Eu já queria primeiramente agradecer a participação aqui na Rádio Justiça. O prazer é meu e obrigado aí pela oportunidade. Doutor Sérgio, já explica para nós então como ocorreu esse caso. Esse caso ocorreu em 2013 e ocorreu o seguinte: os passageiros do táxi aéreo Apoí foram retirados do avião do táxi aéreo Apoí porque ele estava interditado, e o controlador do táxi aéreo colocou esses passageiros num avião particular de uma outra empresa deles. Então ele pôs do transporte público para um transporte privado. E na decolagem desse avião, que estava com 100 e poucos quilos a mais do perfil de decolagem, na decolagem houve uma assimetria de motor e o piloto, em vez de maneirar o avião e ficar na pista, ele prosseguiu pela lateral da pista do aeroporto Eduardo Gomes. Esse avião saiu do solo 2 metros e veio a bater contra o barranco, onde todos morreram. Foi pedida a indenização de danos morais e lucros cessantes e foi concedido amplamente com o fundamento de que houve culpa grave do operador. E foram condenados o táxi aéreo Apoí, o operador do avião particular, que era a Cotrap, e o dono da Cotrap e do Apoí, porque ele que fez essas ordens ilegais. E o Ministério Público Federal também denunciou o dono do táxi aéreo, o senhor Vitor, como incurso no artigo 261 do Código Penal, que é por ameaça à aviação. E as indenizações em danos morais, a juíza arbitrou 465 mil para cada uma família, não, para a mulher e para os filhos, e mais as pensões. Essa indenização atualizada hoje é em torno de 3 milhões e meio, 4. Certo, então esse acidente ocorreu em 2013 e só agora teve a decisão de primeiro grau. Sim. Cabe recurso ainda então desse caso? Sim, cabe apelação. Mas a sentença foi muito bem fundamentada. Certo. E agora o que é interessante é que os donos de táxi aéreo e de empresas aéreas, ou mesmo de aeronaves, tenham cuidado, porque o Ministério Público agora está denunciando também todas essas violações como incursos também no artigo 261 do Código Penal. E fora a responsabilidade civil. Então, quando, no caso, o passageiro contrata ali, como nesse caso que o senhor atuou, contrata o serviço de táxi aéreo de uma determinada empresa e esta terceiriza, subaluga ali uma outra aeronave de propriedade de terceiros, ela então responde objetivamente pela manutenção daquela aeronave, por todos os defeitos e provar possíveis acidentes que dela venham decorrer. É isso então? Sim, aí ficam todos solidários. Mas no caso específico, além de haver essa solidariedade, houve uma violação da lei, porque uma empresa, um passageiro que vai ser transportado por uma empresa de transporte público não pode ser transportado por uma aeronave de transporte privado. Entendeu? Porque, na realidade, se fosse público a outra aeronave, teria que haver copiloto. E como é privado, não precisa de copiloto. Se houvesse copiloto, o acidente não teria ocorrido. Então, pelo que o senhor explica, essa empresa de táxi aéreo, a Apoí, ela é uma empresa pública? Não, é uma empresa privada, mas a autorização dela é para transporte que eles falam público. Entendi. Entendeu? Ela, então, é uma empresa aérea para transporte público.
Quando não é público, é transporte privado. É só o dono que ela pode transportar. Certo, então ali já caracterizou até uma fraude, ali, um desvio de finalidade. Desvio de função Certo. e abuso de direito do controlador, que era o mesmo controlador da dona do táxi aéreo e da dona do avião que fez o transporte e que veio a colidir. Por isso que ele foi condenado, por desvio de poder e abuso de direito, solidariamente. E para coibir esse tipo de situação, então, agora até o próprio Ministério Público está fiscalizando para que essa prática não ocorra novamente, é isso? Né? Sim, é isso mesmo. Tá certo. Muito bem, nós recebemos aqui na Rádio Justiça o doutor Sérgio Alonso, advogado especialista em direito aeronáutico, que repercutiu conosco aí um acidente aéreo ocorrido em 2013 na cidade de Manaus, onde os familiares das vítimas desse acidente irão receber uma indenização. Doutor Sérgio Alonso, eu quero agradecer a sua participação e os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado, Júlio.